Fala pessoal, como é que tá o som aí? Perfeito? Tudo bem? Vou falar aqui com vocês rapidamente sobre a notificação ou a teórica notificação que o Moraes está tentando fazer contra mim. Lembrando, né, o Moraes, aquele cara que disse que falou que nós tínhamos que pegar o Eduardo Bolsonaro nas mensagens que o Glenn Greenwald teve acesso, inclusive, né, ele fala isso, foi descoberto numa troca de mensagens que estava envolvendo até o Eduardo Tagliaferro, que hoje está lá na Itália, e foi recusada a prisão dele para fins de extradição requerido pelo Alexandre de Moraes. Então, nesse dia de derrota para o Moraes, que significa um dia de alegria para o Brasil, eu vou explicar aqui mais uma série de ilegalidades que o Moraes tem cometido, agora contra mim, e como que isso vai impactar na eleição de 2026. Porque não é só sobre a minha candidatura a qualquer cargo que seja. É sobre a direita, a oposição e, por fim, a democracia. Porque o Brasil está seguindo a passos fortes a Venezuela. Se você for ver, por exemplo, o embate, um debate até saudável entre o senador Ciro Nogueira, que preside o Partido Progressistas, e o Paulo Figueiredo, desse último final de semana, você vai ver que naquelas mensagens ali ficou muito claro o caminho que o Brasil está tomando e a nossa preocupação, nós que eu digo, nós estamos aqui nos Estados Unidos, eu e o Paulo Figueiredo, de resgatar a liberdade para resgatar o país. E eu começo aqui com vocês com essa mensagem aqui, com essa imagem do Paulo Figueiredo, onde tem lá na notícia, né? Moraes declara Neto de Figueiredo notificado sobre denúncia ao golpe. Isso foi 30 de junho, tá? Lá atrás ocorreu o indiciamento do Paulo Figueiredo, e aí o que o Moraes fez? Ele separou os processos em núcleos. Por quê? Porque vocês vão ver que tem uma dificuldade para você conseguir notificar o Paulo Figueiredo, porque o Moraes ele não quer usar os canais oficiais. Se ele tiver que usar os canais oficiais, ele vai ter que mandar carta rogatória, que é o que a imprensa está dizendo que acontecerá agora, somente agora, né? Porque no passado o Paulo Figueiredo foi citado até pela Rede X. Vocês vão lembrar aqui. Cadê a matéria? Eu estava com essa matéria aqui. Inclusive, desculpa, é essa própria matéria aqui mesmo. Ó. O Paulo Figueiredo ele foi notificado no passado pela Rede X. Olha só, vamos ler a matéria. Ó. Agência Brasil, para não dizer que é extrema-direita. No vídeo intitulado Urgente, PGR e DPU enfrentam Alexandre e pedem suspensão do suposto processo contra mim, fecha aspas. Ele, no caso Paulo Figueiredo, fez comentários sobre a tramitação da denúncia. Diante da postura do denunciado, Moraes afirmou que ele tem ciência sobre a denúncia e que não há prejuízo na falta da notificação pessoal. Abre aspas para Alexandre de Moraes. Deixa eu tirar o meu bannerzinho daqui. Considera a ciência inequívoca da acusação pelo acusado, bem como a validade da notificação por edital. Dou por notificado o réu Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, fecha aspas, decidiu Moraes. O que o Moraes fez aqui? Ele falou, dane-se a Constituição e o Código de Processo Penal, dane-se o Instituto da Notificação. Na minha lei alexandrina, o cara fez um comentário sobre matérias de imprensa, ou seja lá o que for, sobre uma citação ou notificação que ele tenha recebido, ele está notificado. Bem, vocês vão ver que mais adiante nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo de coação. Espero, né, que eu estou sendo vítima, né, de abuso de autoridade de Moraes, ele me acusando de coação. Eu espero que o Moraes não utilize esse vídeo para dizer que ocorreu uma defesa técnica da minha acusação. Bem, mas se tratando de Alexandre de Moraes, tudo é possível. Então, o Paulo Figueiredo ele foi considerado intimado porque ele fez um vídeo e os cachorrinhos do Alexandre de Moraes assistiram esse vídeo, reportaram para ele, falou, então ele está ciente, ele está por dentro, então está notificado. Só que agora o Paulo Figueiredo mudou, né? Porque agora ele está considerando mandar uma carta rogatória para os Estados Unidos. E aí eu pergunto, né? O que será que mudou, Xandão, para você mudar a sua conduta? Eu abro um parênteses ainda aqui, porque no passado o Moraes ele chegou a citar o Elon Musk, né, que é investigado no inquérito, acho que das fake news, chegou a citar pela Rede X. Falar, o cara é dono da plataforma X, eu vou colocar aqui no meu perfil do X, o perfil do STF, e ele estará então notificado. Esse daí é o Alexandre de Moraes, que muita gente não critica, seja por medo, seja por conivência, porque acha que agora ele está indo para cima da direita, né? Isso vai ser bom para os outros, né? Vai botar uma direita com menos representatividade no Congresso, né?
Aí tá aqui a notícia de agora, né? O Xandão que mudou de notificado porque comentou um vídeo, e agora todo mundo sabe que o Alexandre de Moraes e os cachorrinhos assistem o Paulo Figueiredo Show, orienta você a também assistir, tá? E aí agora a mudança de conduta dele, olha lá. STF pede cooperação da Justiça dos Estados Unidos para notificar Paulo Figueiredo. Ministro pediu por carta rogatória a cooperação da Justiça dos Estados Unidos para notificar o blogueiro Paulo Figueiredo, denunciado pela PGR. Né, a matéria é recente agora, de setembro, está lá no Metrópolis. Faltou só botar a vírgula ali, o neto de ditador. Né? Mas para blogueiro já está começando a despiorar. Daqui a pouquinho eles chegam na qualificação exata do Paulo. Né? Jornalista, empresário, enfim. Então você imagina, se o Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, vai ser ouvido por carta rogatória, e o Xandão ele separou os processos por núcleo, por quê? Porque a carta rogatória demora muito para esse instrumento ir a outro país, colher o depoimento e retornar ao Brasil, e o Xandão tem pressa para condenar o Jair Bolsonaro, por isso que ele fez essa separação por núcleos. Eu, particularmente, né, achei esdrúxulo isso. O processo que é dito o processo mais importante da história da democracia, o cara me faz uma separação, ele praticamente como é que se fala? Ele extirpou o processo em partes para dar uma celeridade maior. E aí você pensa, se o Paulo Figueiredo está nos Estados Unidos, vai ser denunciado, vai ser ouvido por carta rogatória, o Eduardo, que todo mundo sabe que também está, também o será. Verdade? Não. Errado. Mentira. Está aí para você. Moraes notifica Eduardo Bolsonaro por edital e prazo começa a correr. Ou seja, ele também quer acelerar as coisas para cima de mim. E eu queria aqui que a gente ouvisse os nossos queridos porta-vozes, o pessoal da torcida do Alexandre de Moraes. Vai ficar bem claro aqui a torcida do Alexandre de Moraes, como é que eles noticiaram isso daqui, e eu vou provar para vocês como é que eles estão errados. Né? Bota aí o queridíssimo Josias lá da UOL. Que não vai renunciar ao mandato de deputado. E aí é que mais? Aí tem outras postagens que ele diz que não vai deixar os Estados Unidos, Bolsonaro nega a volta ao Brasil, Eduardo Bolsonaro diz que não volta ao Brasil e que sonha em colocar Moraes na cadeia. O Moraes faz questão de fazer o print, Josias, e colocar... Sonhar botar o Moraes na cadeia acho que não é algo exclusivo meu. Né? Eu acho que um dia ele vai acabar tendo muitos problemas, não só com a Interpol, mas com a justiça mesmo. Porque são muitos abusos de autoridade. Né? São sucessivos abusos de autoridade, como eu coloquei lá na Veja. Inclusive tem até agora um site, né, o Dossiê Moraes, dando conta das mais de dezenas, centenas de ilegalidades feitas por Moraes nestes processos que ele toca. E aí, a colega da UOL tá ali, ó. Nossa, e aí, Josias, olha, o Moraes pegou o print do Eduardo Bolsonaro. Primeiro que isso daí não é novidade. Né? Ele já fez isso no passado, quando do inquérito, quando ainda estava em fase de investigação, ele pegou diversos prints da minha rede social, que é o que basicamente o Lindbergh Farias fez também, para tentar justificar a acusação de coação. Porque como é que age o Moraes? Ele não sabe com quem eu falei, ele não sabe o que eu falei. E, por óbvio, eu não intimidei ninguém, porque eu não tenho nenhum instrumento à minha mão, quanto mais algum instrumento ilícito. E são dois requisitos para o crime de coação. É eu dispor do instrumento e eu ter esse instrumento ilícito. Né? É a arma na mão apontando para a pessoa, é ameaçar com a possibilidade de executar. Inclusive, sugiro a vocês para assistirem um vídeo da juíza Ludmila Lins Grillo, que está também exilada aqui nos Estados Unidos, onde ela dá uma destrinchada, coloquei esse vídeo no meu X, no meu Facebook, onde ela fala com detalhes sobre a incapacidade, sobre como que qualquer Mobral, ainda que não dentro de uma universidade de direito, conseguiria descaracterizar essa bizarra acusação de coação. E lá pelas tantas, ela cita um julgado do Rio Grande do Sul, onde um presidiário discute com a sua ex-companheira e o presidiário ameaça tirar a guarda dos filhos da ex-companheira, caso ela não mudasse o seu depoimento lá na justiça, porque o presidiário lá não gostou. Então o presidiário ameaçou, se você não mudar seu depoimento, eu vou tirar a guarda dos nossos filhos de você e vou passar para mim. Só que o Tribunal do Rio Grande do Sul considerou que isso não era coação porque ele não tinha meios para executar. Porque isso daí dependeria da vontade do juiz, de um terceiro, e ele não pode, essa pessoa que está ameaçando, por mais que ela tenha a intenção de ameaçar, ela não pode ser
incluída nesse crime de coação se ela não tem as ferramentas disponíveis para executar a ameaça. Então, né, se alguém, ainda que possa sofrer dessa doença mental de achar que eu estou ameaçando, quando na verdade eu estou alertando, e muitas das vezes o que eu falo é exatamente o que a imprensa fala, ainda que a pessoa se sinta ameaçada, como é que eu vou ameaçar de lei Magnitsky? Primeiro que é uma lei, é um instrumento legal, não é extraterritorial, porque só vale aqui nos Estados Unidos, e eu não tenho poder da caneta para fazê-lo. Agora, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o presidente Trump, sim, eles têm o poder e a discricionalidade de fazê-lo. Por que eles não estão no inquérito? Será que falta coragem ao Alexandre de Moraes? Mas vamos ver aqui as palavras sábias do nosso queridíssimo Josias, pessoa que vibra, vai até chamar o Alexandre de Moraes de Xandão no vídeo. Cala no despacho dele. O Alexandre de Moraes deixa muito claro, Fabiola, que utiliza a estratégia do Eduardo Bolsonaro contra ele próprio. Agora, resta saber, né, que estratégia que é essa, mas vamos lá, Josias. Porque o Eduardo Bolsonaro, embora esteja nos Estados Unidos, ele faz questão de dizer que ainda é deputado federal. Eu não deixei de receber os votos e a gente não teve nenhuma nova eleição. Então, eu sigo sendo deputado federal. Ele faz questão de dizer que não abre mão de exercer o seu mandato à distância, portanto... É claro, eu só estou aqui nos Estados Unidos contra a minha vontade, porque todo mundo sabe que se eu voltar ao Brasil, ele vai me prender. Por quê? Porque ele quer. Porque o Brasil é isso daí, essa várzea que você aí apoia, Josias. Ele se considera um deputado federal no exercício pleno das suas atribuições. Deveria ser. Não sou, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, não reconheceu a minha liderança da minoria. Quer dizer, antes de mais nada, eu oficiei ele diversas vezes. Ele não reconheceu a minha condição aqui, né, de perseguido. Se lixou para um colega de casa dele, sendo o presidente da casa, ele devia prezar pela autonomia e pelas prerrogativas dos deputados. Se lixou para isso, porque também, vamos entender, né? Ele é uma vítima, né? Hugo Mota está sendo ameaçado pelo Alexandre de Moraes. E depois, não reconhecendo a liderança da minoria. E eu ainda tentei votar diversas vezes e não conseguia, ainda que nas sessões virtuais, porque na Câmara, quando tem sessão virtual, você pode estar em qualquer local que você vota com o seu celular, mas especialmente este deputado federal não poderia votar. E eles falaram que eu não poderia votar porque eu estou fora do Brasil e não tenho uma missão oficial reconhecida pela Câmara. Veja só. Então, para todos os efeitos, eu não consigo exercer o meu mandato de deputado federal, porque é alegado que eu estou nos Estados Unidos. Mas na Constituição alexandrina, no Código de Processo Penal alexandrino, a coisa muda. Mesmo estando nos Estados Unidos, ele acha que é válido me notificar no meu gabinete em Brasília. O que fez dias atrás o Alexandre de Moraes? Ah, é? Assim? Então, envie-se o oficial de justiça para notificar o Eduardo Bolsonaro a apresentar a sua defesa no gabinete do deputado. O objetivo dele é caracterizar a impossibilidade de notificar este personagem, que se diz ainda deputado federal. Este personagem, né? Eu sou quase uma coisa. É isso aí, vai desumanizando. Aí quando alguém dá uma facada, fala, meu Deus, deu uma facada. Quer dizer, só na frente das câmeras, né? Por trás das câmeras devem abrir até um no exercício pleno do mandato. Porque, de fato, o Paulo de Figueiredo, ele é réu no processo sobre o complô do golpe, e de todas as ações penais abertas, é a única que não avançou. Porque... Entende que se o Alexandre de Moraes não tivesse repartido em núcleos, é o núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, sei lá o quê, núcleo não sei o quê, lá que eles falam, núcleo do golpe, o Bolsonaro não estaria condenado. E te digo com tranquilidade, não estaria condenado nem em outubro de 2026. Então o Moraes ele fatiou o processo para poder acelerar. E olha que interessante, o Bolsonaro está condenado e no mesmo processo tem um Paulo Figueiredo para ser ouvido. Quem é que me garante que o Paulo Figueiredo vai dizer em depoimento, se ele for depor, que não será útil a defesa do Bolsonaro para fazer a sua defesa? Já que estão todos eles interligados, né? O núcleo Felipe Martins, o núcleo Paulo Figueiredo, o núcleo Generais, o núcleo Bolsonaro, o núcleo não sei o quê. Percebe como isso por si só já é um prejuízo para a defesa? Mas os serviçais do governo, né? Do governo não, minto, os serviçais
da Suprema Corte nunca decepcionam. E o Josias vai continuar. Porque o Estado brasileiro tem dificuldades para notificar o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Então, há necessidade de abrir um procedimento de cooperação internacional que envolve o Ministério da Justiça, envolve o Itamaraty, é coisa muito demorada. Diferente de você notificar um personagem que se considera ainda deputado federal e, na ausência dele... Se considera ainda deputado federal, mas na cabeça dele não é. É apenas uma figura. E já que eu não sou deputado federal, vamos usar um subterfúgio da lei para dizer que ele foi notificado no gabinete dele, quando a gente sabe que ele não pisa no Brasil. E dane-se o mundo dos fatos, dane-se a busca pela verdade real, dane-se o Instituto da Notificação, porque a notificação, né, a citação, ela serve para eu saber o quê? Se eu sou investigado, se eu sou testemunha, a quantas anda o processo, para eu poder constituir advogado dentro daquele ato, e o meu advogado tirar cópia de tudo para poder fazer a minha defesa. Mas isso tudo para o Moraes é mera formalidade. Mandar publicar um edital e dar o personagem por notificado e abrir prazo para apresentação da defesa. Se não apresentar a defesa, ele vai, na sequência, nomear ou pedir à Defensoria Pública que indique um advogado para realizar a defesa do Eduardo Bolsonaro. E vai apressar dessa maneira, Fabiola, o encontro do Eduardo Bolsonaro com a sua sentença condenatória. Opa, já tenho encontro marcado com a minha sentença condenatória, por coação. Então ele vai falar, como é que Eduardo coagiu? O que ele ameaçou? Ele falou que ia aplicar a lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Tá, qual o crime disso? Primeiro que está abarcado pela liberdade de expressão. Segundo, eu tenho imunidade parlamentar. Porque se eu sou deputado para ser notificado no gabinete, eu acho que eu ainda sou deputado para todos os efeitos, né? Ou será que eu só sou deputado para ser notificado no meu gabinete, mas não com imunidade parlamentar? E terceiro, que esdrúxulo, né? O próprio Moraes sempre disse que ele nunca ficou intimidado, nunca ficou ameaçado. E eles dizem que a promessa de ameaça era para livrar o meu pai da cadeia. Eu nunca falei isso. Eu sempre disse o quê? Que o nosso trabalho aqui era para libertar o Congresso das ameaças do Alexandre de Moraes, para bem poder votar a anistia. Eu nunca falei, vamos aplicar Magnitsky para o Bolsonaro ser absolvido. Isso é narrativa da imprensa. Inclusive, muito pelo contrário, né? Naquelas mensagens de WhatsApp que a Polícia Federal do Moraes vazou, onde eu troco farpas com meu pai, aquilo dali justamente é um momento de discordância. E além disso, vocês não acham que se eu quisesse, eu teria um caminho muito mais fácil a seguir? De fazer um acordo com o regime e livrar o meu e deixar o resto para lá? Mas a diferença é que o Moraes não está acostumado a encontrar homens de verdade. Então, Moraes, você pode cometer a ilegalidade que você quiser. Isso daí só vai deixar mais robusto o nosso arcabouço para sancioná-lo, para levar essas verdades para que outros órgãos sancionem você em outros países, em outras esferas. Inclusive, o Instituto da Citação está previsto em diversos acordos internacionais. Com a sua inelegibilidade. Então, o Alexandre de Moraes, cada vez mais Xandão, ele expõe... Cada vez mais Xandão. Ó, chega a babá, hein? Se o Xandão entrar no mar, eu acho que o Josias não sobrevive não, hein? O Eduardo Bolsonaro, a sua própria esperteza. Ele mostra que a esperteza, quando é muito grande... Mas qual é a esperteza? Eu queria entender. Porque eu sou deputado federal, ele queria o quê? Que eu renunciasse? Se eu te falar o que ia acontecer, olha só. Se eu renunciasse, o que ia acontecer? O Alexandre de Moraes, ele iria me citar, igual ele fez com o Elon Musk, ia me citar pelo X, ou igual ele ia fazer com o Paulo Figueiredo, ia me citar falando de algum comentário meu no X ou algum vídeo, como esse daqui que eu estou fazendo, e eu ainda teria perdido o título, ao menos, de deputado federal. E aí esse Josias que está aqui, como ele não faz uma análise de fatos, ele não traz notícia, ele tenta colocar numa embalagem para entregar para o tão ignorante, né, consumidor da sua baboseira, ele ia falar, Eduardo Bolsonaro quis espertamente renunciar ao mandato para não ser notificado, para fugir do processo de golpe. Mas não adiantou, porque o Xandão mandou a notificação por edital. É isso que aconteceu. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Vamos seguir adiante. Acaba engolindo o dono. E o Eduardo Bolsonaro está fornecendo ao Alexandre de Moraes as ferramentas para que ele apresse o processo, esse que envolve o crime de coação. Essa denúncia que foi feita pela Procuradoria, que logo se converterá em ação penal e, na sequência, em condenação. Vai se converter em condenação já. Realmente.
olha, já estou condenado. O STF nem recebeu a denúncia e eu já estou condenado. Por quê? Por coação. Essa é a linha da democracia. Aí eu te falo, se eu renunciasse ao mandato agora, o que deveria acontecer? Eu perco o foro por prerrogativa, deveria ir para um juiz de primeira instância. Você acha que o Xandão vai deixar o meu processo para a primeira instância? Se o Bolsonaro, que é ex-presidente, tal qual Lula e Temer, quando eram ex-presidentes, né, e foram julgados em primeira instância, o Bolsonaro, que é ex-presidente, está lá na primeira turma, não está nem no plenário. Né? Inclusive o Fux mandou muito bem no seu voto, não reconhecendo a legitimidade e competência do STF para julgar esse caso. Porque se o Bolsonaro está no STF, é porque ele está sendo considerado presidente. Então, se é para ser considerado presidente, ele tem que ser julgado pelos 11 ministros no plenário, como todo presidente. E se ele é ex-presidente, ele tem que ser igual ao ex-presidente Lula, ao ex-presidente Temer, responder pelos seus atos no juiz de primeira instância. Mas não. Moraes criou, na sua Constituição Alexandrina, mais um artigo ali, onde ele coloca o Bolsonaro na primeira turma, para ser julgado pelo ex-advogado do Lula, para ser julgado pelo ex-ministro da Justiça do Lula, para ser julgado pelo Alexandre de Moraes e outros 2 indicados pelo PT. Então, repare que se eu entro dentro dessa arena jurídica, eu não jogo esse jogo, eu não vou entrar no jogo deles. Eu aprendi o quê? É com Trump, é política. Eu posso botar o Rui Barbosa para me defender, pagar para ele 20 milhões de dólares. O Rui Barbosa não conseguiria me absolver desse processo. Porque até o Josias já sabe, se o Josias já sabe que eu estou condenado, então as nossas armas, elas acabam sendo outras, né? Enfim. Então, o Paulo Figueiredo vai ser por edital, isso daí vai rolar. O meu, quer dizer, eu vou ser por edital, o Paulo Figueiredo vai ser por carta rogatória, e aí a gente tem que ver se essa carta rogatória vai chegar aqui também nos conformes do Moraes. Porque existe um juízo de valor a ser feito no país que vai receber esse pedido para ouvir o Paulo Figueiredo. Que país é esse? Estados Unidos. Então vamos ver como é que vai ficar o desenrolar dos próximos capítulos, né? E se for por carta rogatória, as autoridades americanas sabem aonde é que eu estou. E isso tudo daí é para quê, gente? É para acelerar processo, é para me deixar inelegível. E não é só essa a investida que eles estão fazendo contra mim. O braço direito do Alexandre de Moraes na corte, que é o Flávio Dino, também está abrindo um inquérito. Tá aí, ó. Dino abre inquérito contra Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos com base em relatório da CPI da Covid. Então, aquela nojeira feita pelo Renan Calheiros e o Omar Aziz, né, a CPI do circo, o Dino tirou da gaveta e está colocando adiante um monte de acusação contra um monte de gente. A propósito, só da direita. E vejam só, logo o Flávio Dino, esse Flávio Dino aqui, ó, o cara que é acusado de roubar o dinheiro do pagador de impostos durante a pandemia, então as pessoas morrendo sem falta de ar, as pessoas morrendo em hospitais, o Flávio Dino, acusado de meter a mão no dinheiro do pagador de impostos, é o cara, durante a pandemia, é o cara que vai julgar os casos da pandemia. Julgar não, né? Tocar o inquérito. Tá lá, ó, TCE do Maranhão enrola análise do escândalo milionário dos respiradores. Governo Flávio Dino torrou 9,3 milhões para comprar respiradores que jamais foram entregues. Matéria de 2021, mas não é só essa. Temos ali também deputado Wellington, deputado estadual do Maranhão, diz que a Polícia Federal tem provas de desvio de recursos pelo governador Flávio Dino na compra de respiradores. Aí vem lá embaixo na matéria. O deputado Wellington do Curso, do Novo, revelou na sessão desta quinta-feira, dia 12, isso aí 12 de junho de 2025, que a Polícia Federal apresentou provas de que realmente houve desvio de recursos no valor de 49 milhões na compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste no período da pandemia da Covid-19 durante o governo Flávio Dino. Mais uma vez, dá para acreditar? Esse é o cara que vai colocar adiante as ações
que desenterrou, né, a CPI da Covid para colocar adiante essas ações. Agora, dá para pensar que é o seguinte, nessa suposta investigação, que na verdade nada mais é do que uma lorota para tirar a direita do poder, e eu vou explicar, vou chegar lá. Inclusive, peço a você para já deixar o seu like para que mais pessoas vejam esse vídeo. É só apertar o joinha, né, aí embaixo do seu vídeo no YouTube, ou o coraçãozinho, se você estiver vendo em outra rede social. O Flávio Dino, ele está resgatando a CPI da Covid, mas a CPI da Covid é justamente, né, a pandemia, é justamente o período onde nós da direita, principalmente conservadores, nós fomos censurados. E quem está falando isso daí não é Eduardo Bolsonaro, não. É o Google. Olha só essa notícia aí, pessoal. Do Google. O Google, né? Isso daqui é o site da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né, do excelentíssimo deputado Jim Jordan, que preside lá. Google admite censura sobre Biden, promete acabar com banimentos de contas do YouTube de milhares de americanos censurados por discurso político. Washington, 23 de setembro. Hoje, graças à supervisão do presidente Jim Jordan, o Google se compromete a oferecer a todos os criadores que foram expulsos do YouTube por violações de discurso político relacionados a temas como, mas não somente, a Covid-19 e eleições, uma oportunidade de retornar à plataforma. O Paulo Figueiredo fez um vídeo muito bom sobre esse tema aqui, tá, pessoal? Aconselho a assistir. Hoje é dia 1º, foi ontem, tá? Terça-feira. E ali tem lá, o Google também admitiu o seguinte ao Comitê Judiciário da Câmara. O governo Biden pressionou o Google a censurar os americanos e remover o conteúdo que não violasse as políticas do YouTube, ou seja, abusou do seu poder o governo Biden. Autoridades da Casa Branca obrigaram, né, o YouTube a censurar. Aí embaixo, a pressão de censura do governo Biden foi inaceitável e errada. Lembra que a gente está falando aqui de eleições e Covid-19. O debate público nunca deve ocorrer às custas da confiança em autoridades, ou seja, we the people, nós as pessoas temos liberdade e não é um burocrata, principalmente não eleito, que vai poder dizer o que você pode ou não falar. A empresa, Google, nunca usará verificadores de fatos terceirizados. Usou muito, tá? O Google negou, mas eles usaram muito verificadores de fatos. As leis de censura da Europa têm como alvo empresas americanas e ameaçam a liberdade de expressão americana, incluindo a remoção de conteúdo legal. Então, uma crítica aqui aos Estados Unidos, notoriamente o Reino Unido, que está bizarro com essa questão da censura, mandando o humorista, acho que 12 anos de cadeia para um humorista lá, tá vendo? Pior até do que o caso do Léo Lins no Brasil. Mas isso daqui é o quê? Isso daí... Opa! Isso daí foi durante a pandemia. E o Dino está pegando esses casos da pandemia para reabrir. Você acha que é para quê? O Dino está buscando a verdade dos fatos? Eu vou te mostrar que não. Porque além de mim, vamos ver quem é que está nesse inquérito do Flávio Dino. Olha lá. Nós temos ali Jair Bolsonaro, né? Vamos pegar de senador, vamos pegar senadores favoritos no seu estado. Flávio Bolsonaro é favorito no Rio de Janeiro, Ricardo Barros, Paraná, Eduardo Bolsonaro, sou favorito lá nas pesquisas também em São Paulo, Osmar Terra, Bia Kicis, com certeza, se sair candidata a senadora favorita no DF, Carla Zambelli, né, não vou dizer que é favorita, mas se tivesse a pretensão de vir ao Senado, certamente estaria nas cabeças, né, porque viria pelo partido, né, pelo PL, mais à direita, Bolsonaro, etc. Foi a mulher mais votada da última eleição, Carla Zambelli, Carlos Jordi, e além disso, como 2 inquéritos são poucos, né, ainda tem o terceiro, que é contra o Gustavo Gaia. Então, só aqui, ó, de futuros senadores que se tomarem uma condenação do STF, se tomarem uma condenação da primeira turma do STF, que é o caso que o Dino faz parte, e é tudo jogo combinado ali, que é onde está o Zanin, o advogado do Lula, o Moraes, etc., a gente está falando aqui que vão ficar impedidos de concorrer em 2026 pela lei da ficha limpa. Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro,
Carlos Bolsonaro, Gustavo Gayer, Bia Kicis. Só aqui você tem talvez 5 senadores. 5. É por isso que a anistia tem que ser ampla, geral e restrita, porque ela não é somente sobre o 8 de janeiro, ela é sobre essa perseguição. Porque se nós mandarmos para casa as pessoas do 8 de janeiro, né, principalmente as que estão no Brasil, se a gente fizer aquela redução de pena e elas entrarem no semiaberto e pelo menos irem para casa, ainda restará a qualquer momento esses caras aqui abrirem o inquérito e correr para te deixar inelegível, talvez até te citando por edital se não te encontrar. Isso sem falar que redução de pena, dosimetria, etc., ainda forçaria os exilados, que são algumas centenas, cerca de 400, a retornar ao Brasil para cumprir anos de cadeia para depois ir para o semiaberto. É por isso que eu tenho muito a agradecer aqui à ASFAV, a Associação das Vítimas e Familiares do 8 de janeiro, porque eles fizeram uma pesquisa interna e mais de 80% foi contra qualquer coisa diferente da anistia. Ou seja, estamos juntos. Brabo, tá? Brabo. Porque aí tem gente que tem familiar na cadeia e está falando que não quer redução de pena. Para se manter firme para ir pela anistia. Eu sou da mesma opinião. E olha que meu pai está lá. Está lá em Brasília, em prisão domiciliar. 27 anos a condenação. Mas eu quero acabar com isso daqui. Por quê? Porque se a gente mandar essas pessoas para casa, para irem dormir somente no presídio, mas passar o dia em casa, eles vão varrer a direita da eleição do ano que vem. Vocês têm dúvida disso? O cara está abrindo inquérito contra a pandemia. Quer dizer, sobre a pandemia. Você acha que ele está preocupado em perseguir a direita ou você acha que ele está preocupado em fazer justiça? Não, porque houve aqui desobediência durante a pandemia. Eu acho que está óbvio para todo mundo entender o que está em jogo. Tá? Mas se não, eu vou deixar mais claro ainda. É por isso que eu coloco essas matérias aqui do... E eu alertei lá atrás que eles iriam fazer isso, tá? Eu alertei sobre a estratégia de colocar crime de opinião para deixar o pessoal inelegível pela lei da ficha limpa. Inclusive tem que ser revogada essa lei da ficha limpa. Não adianta nada. Você conhece algum político corrupto que não conseguiu se candidatar porque caiu na lei da ficha limpa? Muito pelo contrário, né? Normalmente a lei da ficha limpa ela se aplica a não corruptos. Né? Você tem lá o caso do Deltan Dallagnol. Você vai ter vários outros casos. E aí eu alertei sobre isso daqui. Tem um tempo já. Deve ter cerca de 1 ano esse vídeo aqui, eu acho. Eu venho alertando sobre uma estratégia para deixar inelegível vários futuros deputados federais e senadores. Hoje o Globo ele fez uma matéria convergindo para o que eu venho alertando. Talvez não tendo a mesma conclusão que eu, mas chamando atenção para vários casos em que o TSE processa não só Jair Bolsonaro, que já tornou ele elegível, assim como Braga Neto, Luciano Hang e vários outros, mas também, no caso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, dentre outros, né? Ramagem, a gente vê a Polícia Federal indo na casa de Jordi também, o Marcel Van Hatten sendo processado pela Polícia Federal por crime contra a honra. Isso pode sim estar sendo gestado. Deixar tudo prontinho para julgar os nossos processos lá na frente, perto da eleição de 2026. Então o que acontece? A Tabata Amaral ela move um processo contra mim. Acho que eu vou chegar a falar disso nesse vídeo. Está tudo pronto para ser julgado. Há meses. Talvez até daqui a pouco vai fazer ano. Adivinha quem é o relator, né? Alexandre de Moraes. Acertou. A roleta da distribuição lá do STF, quando tem o nome Bolsonaro ali dentre os envolvidos, sempre cai no Alexandre de Moraes. Impressionante. Mas aí tem lá. E se ele nos julgar condenado, a não ser que vocês acham que o Alexandre de Moraes vai nos absolver. Mas se julgar condenado, e essa breve condenação por crime contra a honra, de 2, 3, 4 meses de condenação, de detenção, ainda que não nos leve à cadeia, se isso abarcar o período eleitoral, a gente pode sim ser interpretado que a gente vai perder os nossos direitos políticos. Porque o legislador original da Constituição de 1988, ele não imaginou que um deputado pudesse ser condenado por crime contra a honra. Então, o crime contra a honra, essa condenação, né, por calúnia, injúria, difamação, ela gera automaticamente a perda dos seus direitos políticos. Que direitos políticos? De se candidatar, por exemplo.
Só que o legislador originário de 88, ele não se preocupou com isso que ele falou. Um deputado tem imunidade parlamentar, um senador tem imunidade parlamentar. Ele nunca vai ser incluído nesse crime. Então ele não precisa se preocupar com o que ele vai falar, que ele vai ter direito a se candidatar à reeleição. Só que aí veio essa atual configuração do STF. No entanto, a Constituição prevê que aqueles condenados perdem os direitos políticos enquanto surtirem os efeitos da condenação. Então, por mais que eu possa receber uma pena mínima de 1, 2 ou 3 meses, se nesse período estiver outubro de 2026, eu vou perder os meus direitos políticos. Então, para remédio disso, eu tenho feito uma articulação para a gente aprovar projetos de lei e PEC para ressalvar os crimes contra a honra, para que eles não façam que a gente perca o direito político. Fique atento. E aí tá aí, ó. Eu e Gustavo Gaia, né? Um monte de gente entrando para responder crimes, teoricamente, né? Sobre a pandemia. Aí você tem o Eduardo e Gustavo Gaia falando, né? Sobre Banco do Brasil. Olha só, gente. Os caras têm a cara de pau de tentar nos colocar inelegível por falas sobre o Banco do Brasil. Acho que a acusação aí é crime contra o sistema financeiro nacional, como se estivesse causando tumulto, reboliço, pânico no sistema financeiro. Olha, eu queria só ter 10% desse poder aí. Então, na verdade, antigamente era só sobre a censura, né? Prezada Carmen Lúcia, era só sobre determinados assuntos, ia só até o segundo turno da eleição, depois continuou, até hoje está isso daí, toda hora abre inquérito. E é tudo sobre fala, tá? Ninguém está me acusando de roubar dinheiro. Eu até fico surpreendido, porque eu acho que cedo ou tarde eles vão acabar fazendo alguma coisa dessa, né? Que cola mais, tem mais chance de grudar na cabeça do povão. Porque as acusações aqui de falas contra o Banco do Brasil, ou de falas durante a pandemia, né? Desobediência de ordem de ditador tirano, governador, prefeito de minha tigela, né? Isso daí é mais complicado de grudar na cabeça do povo, até mais nesse momento, que a gente está vendo que depois da pandemia, tudo que o Bolsonaro falou está certo. Né? Na verdade, quem tem que ser acusado de genocídio, ou seja lá o que for, são aqueles que não queriam tratamento precoce. Agora pode falar, eu acho, né? Cloroquina, a questão das vacinas, muita gente morrendo com suspeita de vacina. E eu tenho que falar que suspeita porque muitas das vezes não fazem o estudo competente para se chegar à conclusão da autópsia. Então não configura o preto no branco, né? Morreu por causa daquela vacina. Mas a gente sabe que tem. Aumentou os casos de morte súbita, de embolia, enfim, ataques do coração em jovens, tudo coincidência. E aí, nesse momento, a gente ainda vai responder sobre esse período. Essa é a nossa Suprema Corte. Um comunista, Flávio Dino, lá para julgar todo mundo. E esse vídeo daqui... Calma aí. Ah, não, já passei já do Estratégia da Esquerda. E isso tudo para chegar na eleição de 2026. Finalizo com essa crítica, né? A Gazeta do Povo fez a matéria, Eduardo Bolsonaro critica a proposta da dosimetria e diz que a direita não disputará a eleição em 2026 sem anistia, que é o que eu estou falando aqui. Se não tiver anistia, vai ser um por um caçado. E agora, olha só, deixa eu fazer uma reflexão com vocês aqui. Nicolas, Gayer, Biaquices, Flávio, Carlos, todo mundo. Uma vez condenados, não podendo concorrer em 2026 pela lei da ficha limpa, em 2027, vocês serão pessoas sem mandato. E pode ter certeza, eles não vão parar por aí. Porque eles querem liquidar, dizimar com a direita. Então, hoje é dia 1º de outubro de 2025. É o alerta que eu dei lá atrás. Eu falei, se a anistia não passar, vai surgir um novo cargo muito bom aqui nos Estados Unidos, que é despachante migratório. Ou, se for qualificado, advogado migratório. Para trabalhar aqui recebendo papelada de brasileiro para retirada de visto, green card, etc. Estudante. Para finalizar, vamos ler aqui a matéria, então, da Gazeta do Povo, né? Eu falei ali, abre aspas. Certamente passa longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Alexandre de Moraes, que estão hoje fora do país. Estava falando sobre a dosimetria.
e também coloca a direita fora da eleição de 2026. Isso aqui é o embate do Paulo Figueiredo com o Ciro, tá? O Ciro acha que vale a pena, né, disputar a eleição de 2026 e o Paulo fala que não haverá eleição em 2026, vai ser formalmente democrática. E eu concordo com o Paulo Figueiredo. É a estratégia que a esquerda, que a oposição ao Maduro utilizou na Venezuela, e eles lá são até tidos como a falsa oposição. Porque não tem como você participar de uma eleição onde os institutos estão sequestrados por essas pessoas. Houve uma infiltração. Você não precisa mais de arma para dar um golpe. O golpe foi dado através do sequestro destas instituições, onde se abre inquérito contra parlamentar, inclusive sobre o período da pandemia. Porque continuará o STF poderoso a ponto de dizer que o Flávio Dino fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrindo inquéritos relativos à pandemia para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment do ministro do STF em 2027. Então é o sistema se protegendo, né? Como diria lá o Wagner Moura, Capitão Nascimento, o sistema se reinventa. E ainda é cheio de artista, né, que ganha muita grana para ficar enganando o povo, né, seu Wagner Moura? Seguiu o parlamentar na crítica, né? Fechou aspas. Ainda segundo Eduardo Bolsonaro, apenas uma anistia ampla pode pacificar o país e permitir que a direita dispute contra a tentativa de reeleição do presidente Lula. Alguém tem dúvida disso? Só a anistia sobre fatos. Para a gente virar essa página de perseguição do Alexandre de Moraes, a qual está inclusa o pessoal do 8 de janeiro, o Jair Bolsonaro, Braga Neto, Felipe Martins, Anderson Torres, Clezão, Adagilza, Iracina Gosch, Débora do Batom e vários outros. É por isso que a guerra é forte. Por que o STF está se metendo? Porque ele quer colocar as velhinhas presas para cumprir ali a pena, porque eles realmente acreditam que elas são terroristas? Não. Eles sabem que as velhinhas elas não são terroristas. Eles estão um pouco se lixando para elas. Eles utilizam elas como moeda de troca. Ah, não, olha só, não vamos chegar a essa anistia aqui que o Eduardo está falando, não? Porque senão o STF vai ser obrigado a reconhecer que perdeu o poder e eles não vão poder abrir inquérito à torta e à direita contra nós e vão ter que nos engolir gigantes na eleição de 2026. Utilizam as velhinhas como moeda de troca para dizer, não, olha aqui, ó, manda as velhinhas para casa, semiaberto, e vocês aceitam essa dosimetria aqui. Aí se a gente fala, tudo bem, o que vai acontecer amanhã? Eles vão continuar abrindo esses inquéritos aqui. Consegue compreender o que está em jogo? Por que está sendo feita tanta força contra a anistia? Por que Moraes ameaça o Hugo Mota, né? Manda a Polícia Federal na casa do pai do Hugo Mota, suplente do Davi Alcolumbre, para jogar esse jogo? É isso aqui que está em jogo. É o poder deles. Porque eles sabem que se nós tivermos um país sem censura, se nós tivermos um país livre, ninguém segura a direita. Porque a direita é embasada na verdade. Se a pessoa de direita mente, ela fica com vergonha. Nós, da própria direita, detonamos essa pessoa. Quando a pessoa de esquerda mente, mas é percebida pelo seu público como mentindo para se perpetuar no poder, eles aceitam. A ética deles é maleável. É por isso que existe tanta briga aí entre pessoas da família, porque a questão é de valores. Não é uma política de direita ou uma política de esquerda. E se você estiver contaminado com essa ideologia da esquerda, você está com os valores errados sem nem perceber. E aí dessa briga, aí dessa entrever em família, né, no grupo do futebol e etc. É claro que um conflito familiar ele não é desejável. Mas nós, que cultivamos os valores judaico-cristãos, que sabemos o valor da milenar cultura ocidental que ergueu tudo isso, inclusive os ateus que vivem nessa sociedade, né, conseguem o conforto de saber que o assassinato é repreendido, que a mentira é repreendida, que nós devemos respeitar os mais velhos, e isso é a base para você fazer negócios, né, porque sem a ética, sem a moral, ia todo mundo roubar um ao outro sem respeitar o direito de propriedade. Essa base toda é que nos sustenta. Quando a verdade está do nosso lado, não há quem consiga embater.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. Falei aqui da notificação, recomendei o vídeo da Ludmila Lins Grilo, juíza, sobre a questão da minha acusação, que estão me acusando de coação, como isso daí é impossível. Fala do julgado do Rio Grande do Sul, fala das próprias declarações do Moraes, que não se permite ser coagido. E seriam muito fracos, né, se fossem coagidos com base... o Eduardo Bolsonaro falou que pode vir aí uma lei magnífica. Ai, meu Deus, vamos mudar aqui, vamos absolver, vamos sei o quê. Eu não acredito que ninguém, nenhuma autoridade se sentiu coagida. Então, pouco essa era a minha intenção. Então, peço para você para curtir, compartilhar, colocar no seu grupo de família, pegar o link, jogar na tua rede social. A gente agradece e sempre também a possibilidade de você me seguir nas minhas redes que estão passando aqui embaixo, beleza? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.